Eu sou professor de Teoria da Comunicação e Cultura Brasileira. E na última aula que eu dei para os meus alunos lá na SPM, que são alunos quase todos ricos, brancos, dá para contar na mão o número de negros que tem na SPM. Eu perguntei para eles na última aula por que eles imaginavam, por que eles achavam do fato da gente ter se compadecido, se consternado tanto, se comovido tanto com a morte de Isabella Nardoni. E porque a gente acompanhava com tanto interesse a morte da Isabella Nardoni, enquanto a gente sabe, ao mesmo tempo, que outras garotas, não estou com isso minimizando o crime da Isabella, que foi bárbaro, realmente, mas que outras meninas são mortas, às vezes, de maneira mais bárbara, se é que é possível medir barbaridade, meninas negras e pobres, e que viram estatísticas na cobertura e a gente não se importa com elas, mesmo quando o assunto vem à tona. Por que eles imaginavam? Eu perguntei isso para eles. Eles não souberam responder. O nosso imaginário, as nossas mentalidades, a ideia que a gente faz do mundo, das outras pessoas e de nós mesmos, ele é permanentemente configurado e reconfigurado no nosso corpo a corpo com os meios de massa e os outros meios. Então a nossa ideia de mundo vem daí. É desse corpo a corpo. Os nossos preconceitos nascem daí. Preconceitos não dão em árvore. São tecidos tramados pela cultura. Então a ideia que a gente faz, a posição, a maneira como a gente posiciona os subalternos, os negros, as bichas, os pobres, os povos indígenas, a maneira como a gente posiciona subalternamente essas pessoas, inclusive os próprios subalternos se posicionam dessa maneira, graças a esses meios de configuração e reconfiguração dos imaginários. Uma das heranças da ditadura militar foi uma reformulação curricular e uma falta de investimento numa educação de qualidade que resultou numa população alijada de uma educação cidadã e voltada para valores humanistas. Então, o que acontece como resultado desse investimento de uma política pública mesmo, que invista numa educação de qualidade para a maioria das pessoas, o resultado é uma população que tem pouca capacidade, além de não ser leitora, não ter o hábito, ter desenvolvido o hábito da leitura, de ter se tornado, em sua maioria, analfabeta estrutural ou semi-analfabeta. Ela não tem capacidade de abstração, não abstrai, portanto não consegue mediar os conflitos na ordem do simbólico e começam a se matar pelos canos e a demandar por mediações de conflitos que impliquem na eliminação do outro. Não só demandar por uma política de Estado, uma polícia dura, mas também como engendrar no seu próprio seio os embriões de Estado, que são as milícias e o narcotráfico, que funcionam mesmo como embrião de Estado ali, mediando os conflitos de maneira violenta, uma cidadania baseada na guerra. Essa população sem capacidade de leitura, sem uma educação alijada de uma educação de qualidade, sem capacidade de leitura, de interpretação, não desenvolve uma consciência crítica, uma capacidade crítica capaz de fazer frente aos conteúdos dos meios de comunicação de massa. Então que a gente tem uma população entregue aos conteúdos dos meios de comunicação de massa sem capacidade de resistir a eles, assimilando a construção de mundo desses meios como uma verdade, tomando como uma verdade absoluta. E aí a gente viu recentemente, e não vamos nos fazer de rogado nem ignorar esse fato, a gente viu o debate que o país mergulhou em torno da homofobia e a falácia que se criou de uma nova categoria chamada heterofobia, porque a população não sabe lidar com isso. Ela não sabe, quando o debate veio, quando ela não sabe lidar com essas questões. Bom, entregues a essa comunicação de massa sem capacidade de resistir criticamente a ela, essas pessoas ficam vulneráveis a discursos de ordem, sejam discursos de ordem do Estado, sejam discursos de ordem dos embriões de Estado, seja discurso de ordem dos evangélicos, do crescimento assustador das igrejas evangélicas, que oferecem uma ordem ao caos, como também dos políticos autoritários, dos líderes políticos que emergem nesses lugares, né? E aí isso implica que a gente não sabe, e aí eu volto a trazer a contribuição de Freud, da psicanálise, né, de Freud, a gente não sabe lidar com o espaço da opinião, da pluralidade de opiniões, a gente não sabe lidar com isso. A cidadania, ela é uma conquista, ela é algo a ser conquistado. Direitos não são concedidos, nunca foram concedidos. Direitos são conquistados, às vezes, à custa de sangue. De muito sangue e muita luta. Então, é dessa maneira que a gente amplia a cidadania.
Se a cidadania não é dada, ela é conquistada, também o Estatuto de Humanidade não está dado. O que nos faz, o que nos torna humano, o reconhecimento, aquilo que nos faz humano, também é uma conquista histórica. A gente não pode esquecer que durante muito tempo a população, os negros foram considerados não humanos. Tomé de Souza pôde enfileirar 300 cadáveres de índios na praia da Bahia porque ele acreditava que os índios não tinham fé, não tinham lei e não tinham rei, portanto não eram humanos. Então a humanidade é uma conquista. A gente vê hoje os homossexuais se organizando numa luta para cobrar a sua humanidade. E cobrar os seus direitos humanos é estender a cidadania a si mesmo. Mas nessa luta por extensão da cidadania, tem certos grupos que não querem estender. E não querem estender a cidadania porque eles estão deitados em berço esplêndido. Deitados em berço esplêndido, às vezes de maneira cínica, não quero deliberadamente, e às vezes porque aquilo faz parte dele como uma verdade. Ele também não para questionar o preconceito que lhe constitui. Como diz Clarice Lispector, a gente não é tão fácil também se livrar dos defeitos, porque a gente não sabe qual é o defeito que nos mantém em pé, que mantém o nosso edifício em pé. Então se livrar de um preconceito é doloroso. Aí você pergunta para uma pessoa, você é racista? E ela diz, não, imagina, eu tenho até amigos negros, tenho vários amigos negros, eu não sou racista. Sim, mas você queria que a sua filha branca casasse com um cara preto? Não. Olha, eu adoro homossexuais, eles são pessoas ótimas, carinhosas, eles sabem tal, mas eu não quero ter um filho viado. Então, as pessoas, é difícil lidar com isso, lidar com isso que nos constitui, com esse preconceito que nos constitui. Então, a saída que eu vejo é, primeiro, uma organização da sociedade civil, mais dos movimentos sociais, e de um uso criativo e produtivo das mídias alternativas que estão aflorando aí. Eu queria até responder para o rapaz, mas ele saiu. Se infiltrar com pele de lobo na alcateia é fazer uso desses meios. É fazer um uso criativo e produtivo das mídias alternativas. Essas mídias estão aí, o espaço está sendo disputado entre o grande capital, as grandes corporações e a sociedade civil. Então essa batalha está acontecendo, a gente não pode perdê-la de nenhum momento. Essa é a maneira de a gente conquistar. Eu acredito nessa iniciativa e acredito também que essa iniciativa permite uma fiscalização e uma cobrança do poder público, do Estado. Eu acredito nas resistências. Eu concordo com Foucault que para toda tentativa de disciplina e de controle vai haver uma resistência. Para toda matrix constituída vai haver Zion, resistindo. E é preciso, para combater a força da matrix, é preciso entrar nela. É preciso também ingressar nela, que é o que ele falou ali, a ideia de você entrar na alcateia. De alguma maneira eu fiz isso. Bom, eu acho que a resposta das mídias dos estereótipos eu já respondi para você. Ela tem um papel central na construção e é nela que a gente vai desconstruir. É através dela e da conquista de novas posições de sujeito nos meios de massa e da rede de representação hegemônico que a gente pode construir novos olhares sobre essas populações, as populações alijadas, as populações estigmatizadas. E, por fim, porque eu vou deixar a questão de Japeri, a questão da Baixada e a questão do Chapéu Mangueira para o Marcelo Freixo responder, porque, não, por uma questão óbvia. Assim, eu estou no Rio há 5 anos, então eu não conheço as entranhas ainda das relações de cidadania e violência que se dão nesses lugares. Seria até desonesto da minha parte tentar emitir uma opinião, e eu não sou desonesto. Isso é uma coisa que eu sou na vida, que eu primei desde sempre pela honestidade. Quanto à questão dos partidos políticos, eu sou filiado ao PSOL há pouco tempo. Eu sempre militei nos movimentos sociais. Desde menino, desde adolescente, que eu venho do movimento pastoral, na verdade, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, ligadas à teologia da libertação. Eu fui da pastoral da juventude estudantil, da pastoral da juventude do meio popular. Depois, quando eu me formei jornalista, eu militei como jornalista em favor dos direitos humanos. Sempre fiz matérias nesse sentido. Depois me tornei professor universitário, continuei trabalhando nisso. E recentemente eu senti a necessidade de me engajar num partido, porque eu acho que participar de uma organização política me torna mais forte do que você lutar sozinho. Claro que a luta individual é importante, mas a luta organizada é mais forte ainda. E dos partidos disponíveis, por mais simpatia que eu tenha pela ação do PT nos grotões do Brasil, porque quer queira, quer não, o PT ainda é um partido de resistência e de representação dos anseios populares nesses grotões, nos interiores, nas grandes capitais. Na minha maneira de perceber e de avaliar os partidos, o PSOL é um partido com mais coerência ideológica, ética e política, e por isso eu me filiei ao partido.